Boa noite, Nigunzue Kimbanda. Seguimos com o nosso projeto de live. Deixa eu aguardar subir mais pessoas na live para falarmos sobre esse assunto. Boa noite a todos que estão chegando aí na live. Quem puder curtir, compartilhar, comentar, sintam-se à vontade. Vamos falar de Kimbanda como toda segunda-feira, né? Eu tenho aí meu compromisso com vocês de vir aqui falar sobre esse culto maravilhoso. O Sagrado nos abençoe, Lucas. Tô te esperando aqui no sábado, hein? Boa noite a todos. Todo mundo entrando aí na live. Prestem bastante atenção no tema. E vamos embora com as dúvidas, que hoje eu estou inspirado para responder a vocês. Semana bem agitada, graças a Exu. Semana já começando na agitação. Sagrado nos abençoe, Miriam. E é isso, né? Essa semana tenho 2 iniciações de orixá dentro do culto tradicional Yorubá. Então, uma iniciação de Ogum, uma iniciação de Oxum. Tenho uma mesa de prosperidade para montar, junto de positivações. Tenho toque de Kimbanda. Então, a semana está corrida, atendimentos, fazer todo o percurso de iniciação de orixá, cachoeira e tal, todas as ritualísticas, ebós, enfim, né? A questão é essa, né? Vamos que vamos. Quanto mais movimento, melhor. E é isso aí. Então, deixa eu aguardar mais pessoas chegarem aí. Vamos conversar, tá bom? Quando eu falo de espíritos na Kimbanda, acredito que muitas pessoas estejam pensando: Exu e Pombogira, toda segunda-feira ele fala de Exu e Pombogira. Mas na verdade não estou falando de Exu e Pombogira. Quando eu falo de espíritos na Kimbanda, e eu já falei isso em outras lives, é que dentro da Kimbanda a gente não cuida só de entidades. A gente cuida também de outros espíritos com outras categorias. Então eu vou citar algumas aqui, tá? Que a gente trabalha aí, tá bom? Boa noite a todos. Curtem bastante a live, é um conteúdo que vocês não encontram aí na internet, é um conteúdo de prática, é um assunto que eu aprendi ali no dia a dia, né? Não foi algo que eu aprendi na internet, inclusive nem se encontra sobre isso na internet, tá? Então vamos lá, eu acho que se eu não sou o primeiro, eu sou dos primeiros a falar sobre esses espíritos, alguns até perigosos. Bom, vamos lá. Você tem uma escada, você tem um degrau aí de espíritos que vão estar trabalhando dentro de uma casa de Kimbanda, vão estar trabalhando dentro do sistema, do culto de Kimbanda, tá? Você tem, vamos colocar aí a categoria mais na ponta dessa pirâmide, na ponta dessa escada, seria Exu, Pombogira, Caboclo, Preto de Kizomba, ciganos, boiadeiros, enfim, entidades, tá? Então as entidades, quaisquer entidades que sejam, são ancestrais nossos que abriram mão da sua identidade terrena para se tornarem Exu, Pombogira, Caboclo, Preto de Kizomba e por aí vai, tá? E entraram para essa egrégora. E aí a questão é: será que todo o espírito aceitou perder o seu nome e grande parte das suas características? E a realidade é que não. E aí você forma os outros degraus de espíritos, tá? Exu, Pombogira, entidades, né, em geral, são espíritos com um grau evolutivo muito grande. E isso não quer dizer que essa pessoa, quando viva,
ela tinha essa mesma evolução que Exu e Pombogira, tá? Mas o espírito, quando adentra nessa egrégora, ele tem, vamos colocar assim, entre aspas, uma configuração base, né? Ou seja, ele traz toda essa evolução no sentido de saber o que falar, a hora que falar. E Exu e Pombogira trabalham com outros espíritos, tá? Que fazem aí o conjunto do sistema, que trazem aí a divinação, trazem aí ajuda nos trabalhos, tá? Então, as próprias entidades trabalham com espíritos. O sistema, ele se conecta sempre, tá? Deixa eu chegar o ring light um pouquinho mais para trás. O sistema, ele está sempre se conectando, né? Então, as entidades, os espíritos, eles estão sempre em comunhão, eles estão sempre interligados, assim como os reinos de Quimbanda. Um reino está ligado ao outro, né? Eles se ligam, eles se comunicam entre si. E aí você forma, diríamos aí, que uma grande teia com todos esses reinos. Então você consegue estabelecer uma ligação entre cada um deles. Por exemplo, você vê aí a encruzilhada. Você tem as encruzilhadas da lira, aonde o reino das encruzilhadas faz ligação com a lira, tá? Você tem aí o cruzeiro da praia, aonde o povo do cruzeiro faz ligação com o povo da praia, tá? Você tem as árvores da calunga, aonde o povo da macaia faz ligação com a calunga pequena, com o cemitério. Você tem as almas do Oriente, o povo das almas se ligando ao povo da lira, tá? Você tem aí dentro da calunga, você tem o povo do portão, tá? E o povo do portão tá ligado à rua, haja vista que o portão tá na saída. Então você tem aí o povo que tá ligado à rua, às encruzilhadas, e também você tem as encruzilhadas da calunga, dentro e fora da calunga. Ou seja, os reinos, eles sempre estão ligados, eles sempre estão em comunhão. Então você pode observar que sempre vai ter um povo que liga ao outro. Então, por exemplo, você tem aí o povo da mina, macaia, e tem o elemento ouro, que é um elemento presente, um elemento ligado ao povo da lira. Então você vê essa ligação e por aí vai. Ficaria aí horas explicando essa questão, e isso é muito importante. Então, assim como os reinos se conectam, você vê a conexão de espíritos entre esses reinos, espíritos que trabalham nesse reino ou espíritos que trabalham totalmente no sistema da Quimbanda, com toda essa ligação entre reinos, atuando para um bom resultado, tá? Então o papel de Exu e Pombogira, principalmente os Exus tutelares, o nome já fala, eles são tutores, eles nos guiam, eles nos mostram o caminho, mas nem sempre é só o Exu e a Pombagira que trabalham. Muitas das vezes são os espíritos que estão junto dessa egrégora, junto dessa entidade, né? Então você tem, por exemplo, aí no povo do lixo, você tem os espíritos que atuam aí na lixeira, tá? Então você tem uma categoria de espíritos que não aceitaram, como eu falei, essa perda de um nome carnal, essa entrar para uma egrégora, seguir um padrão, enfim, né, como o Exu e Pombogira, mas eles também trabalham dentro da Quimbanda e eles carregam também a sua função, eles carregam também a sua força espiritual. Não quer dizer que não é um Exu ou uma Pombogira que não tem uma força, tá? Então não é Egum, tá? As pessoas, quando a gente fala de espírito, as pessoas já pensam em Egum. Quando na verdade Egum é um termo iorubá, né, que significa osso ou significa ancestral, espírito. Então qualquer espírito é um Egum, independente da sua categoria. Então dentro da Quimbanda, por exemplo, um exemplo de espírito que a gente tem são os espíritos zombeteiros, ou seja, os conhecidos
espíritos obsessores, os espíritos vampiros, né? São espíritos de pessoas que muitas das vezes morreram com extremo ódio, morreram com raiva, morreram com diversos fatores que levam a esse espírito ter essa característica. E quando eles morrem, por serem consumidos pela raiva, pelo ódio, eles acabam que eles sugam as energias de outras pessoas. Eles perdem, basicamente, digamos que grande parte da sua humanidade, grande parte do seu lado humano, tá? Então são espíritos que agem pela agressividade, são espíritos que agem pelo impulso, agem pela naturalidade, tá? Então esses são os zombeteiros, são esses espíritos que perturbam as vidas das pessoas, né? Causam problemas, confusões, depressões, enfim, tá? São esses espíritos. E muitas das vezes a pessoa pode carregar consigo um espírito desse, que tem uma ligação de um desencarne, né? De um falecimento, que tenha alguma questão ligada à vibração energética. Por isso que é muito importante a pessoa, mesmo que ao meio do problema, mantenha uma vibração energética positiva, porque quando ela fica com a sua vibração energética baixa, ou seja, a sua vibração energética negativa, ela acaba que se torna um imã para esses espíritos, que são os obsessores, né? São os zombeteiros, o nome já fala, né? Zombeteiro, o cara da confusão. Boa noite a todos. Então vamos lá, seguindo. Você tem esses espíritos, muitas pessoas são quase que esses espíritos vivos, né? Aquela pessoa que não gosta de ver o sucesso do outro, aquela pessoa que não gosta de ver que a pessoa conquistou algo, aquela pessoa que sempre coloca o outro para baixo. Por exemplo, comprei um carro, nossa, mas que carro caro, nossa, mas que carro feio, nossa, eu comprei uma roupa, nossa, mas esse vestido é horrível, esse vestido não fica bem em você. Nossa, comprei uma casa, mas essa casa, o piso dela é muito feio. Sabe esse tipo de gente? Esse tipo de gente que sempre arranja um defeito nas coisas? Esse tipo de gente que sempre gosta de ver o outro para baixo? Então, esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que já está aí, juntinho com os obsessores. Ou se já não é um obsessor vivo, né? Aquela pessoa que é rancorosa, que nada tá bom, que tudo tá ruim, que a pessoa tá rindo ao lado e ela quer colocar para baixo. Então essa pessoa já é o próprio obsessor em vida. E quando essa pessoa morrer, ela não vai mudar. Ela vai continuar sendo um espírito zombeteiro, tá? Porque já tá na naturalidade dela, tá? E perde aí a questão também da humanidade, como eu expliquei. Você tem uma outra categoria de espíritos, que é o que a gente chama de aparacá, tá? E aí o que seria o aparacá? Seriam espíritos de pessoas novas, que morreram e que ainda tinham algo aqui na Terra. Então, por exemplo, uma pessoa que morreu, que estava num local, que morreu na hora errada, estava no lugar errado, na hora errada, e morreu, às vezes de uma bala perdida, às vezes sofreu um acidente. Então, esses espíritos, que são chamados de aparacá, são espíritos jovens, são espíritos novos, que não quiseram se transformar em Exu e Pombogira, né, como eu expliquei, mas que são espíritos que ainda têm sede, ainda têm fome de conquista. Sabe aquele cara que morreu num acidente aos 20 anos de idade? Então, esse cara ainda tinha muitos sonhos, esse cara ainda tinha muitas metas, esse cara ainda tinha muita vontade. Então, ele se torna um aparacá, tá? O termo aparacá, ele tá ligado aí
a espírito masculino ou espírito feminino, tá? Eu tô falando assim num termo um cara, mas pode ser um homem ou uma mulher que morreu, por exemplo, tá? Eu sempre uso esse exemplo, mas tu vê, em grandes tragédias, tá? Aquela pessoa ali morreu cedo. Às vezes a pessoa estava fazendo ainda a faculdade, né? A pessoa ainda estava no início da sua carreira, a pessoa ainda estava conquistando as coisas e essa pessoa morreu por um acidente, alguma coisa que ocorreu no meio do caminho. Então, interrompeu o caminho dessa pessoa. Então, essa pessoa, esse espírito, carrega a categoria de aparacá, que não é um espírito ruim, não é um espírito negativo, quando se é bem cultuado, quando se é bem ofertado, e é um espírito que traz esse axé para a gente de conquista. Então é um espírito que trabalha muito rápido em busca de dinheiro, em busca de carro, em busca de casa, em busca de um alto financeiro, de um cargo alto no trabalho, né? Então eles trabalham muito rápido para isso, tá? E aí o que eu explico para vocês. No caso do aparacá. Você tem o aparacá e o Exu e a Pombogira, né? Quem trabalha mais rápido? Nesse caso, eles têm a força, né? Até mesmo que, digamos que parecida, mas com o Exu e Pombogira um pouco mais alta, essa força. Mas a nível de trabalho terreno, de coisas terrenas, tá? É o aparacá. Ele trabalha mais rápido. Por quê? Porque é um espírito que ele já está atrelado à terra. É aquele espírito que ele ainda quer continuar na terra. Ele não quer alcançar um grau evolutivo como Exu e Pombogira, né? E se tornar um ancestral de alguém. Não, ele ainda está apegado às conquistas da terra. Ele ainda está apegado às coisas materiais. E é um espírito que às vezes faleceu há pouco tempo, né? Então não tem um tempo evolutivo para se tornar um Exu, uma Pombogira, uma entidade, né? Então é um espírito que ainda continua ali trabalhando, onde você oferta, basicamente você paga ele para ele te retribuir. Isso aí funciona com todos os espíritos, Exu, Pombogira, aparacá, obsessor. Você vai pagar o espírito, até porque nada nesse mundo é de graça, o espírito vai te retribuir, tá? Então você sabendo manipular a questão do aparacá, ele traz uma explosão na vida muito grande, tá? As coisas acontecem muito rápido, as coisas funcionam muito rápido, mas você tem que saber plantar, você tem que saber chamar esse espírito. Você vai na calunga, faz um fundamento, enfim, tá? Não é chegar ali, vou acender uma vela para um fulano de tal, não, tá? É todo um fundamento, tem todo um contexto, tem toda uma questão, toda uma história, né, que envolve esse espírito, tem um fundamento. Não é a modo caralho não, tá? Por favor, não achem que é. São espíritos inclusive perigosos, tá? Então não queiram sair mexendo em casa, não queiram achar que sabem fazer, porque não sabem. É realmente complicado. Ele traz uma força positiva, o aparacá. Mas assim como o obsessor, ele tem aí a questão da força negativa. Então, se você não souber mexer com o cara também te leva ao fundo do poço rápido, tá? Então é uma força complicada de se mexer, que normalmente a gente usa de Exu e Pombogira para nos auxiliar nessa questão, tá? E aí você faz um acordo com ele, enfim. A questão é essa, né? Eu não vou revelar muitos fundamentos aqui, tá? Você tem aí uma denominação de espíritos chamado aparacá e aparicá, tá? Você tem aí a paricá. A paricá seria feiticeiras. Aí você está falando muito mais da força feminina do que masculina, não que não possa ter bruxos nesse meio, mas você está falando de feiticeiras. Com o mesmo conceito do aparacá, você está falando de feiticeiras que morreram muito cedo, né, que foram, por exemplo, injustiçadas, como na Santa Inquisição, e que às vezes não quiseram se tornar uma pombogira, ou uma mulher que tinha um poder maravilhoso para feitiço quando viva, sabe? Aquela mulher que tinha aquela conexão, era uma mulher sensitiva, né? Uma mulher que tinha a magia dentro de si.
Então, se ela não quis se tornar uma pombogira, né, ela se torna um espírito chamado Aparicá, tá? Aparicá, Aparacá e Aparicá. Também aí tem a questão da ligação com o cemitério e tal. Então, por exemplo, esses espíritos normalmente são quando você vai lá, né? Você tem sempre em toda cidade você tem lá aquele túmulo que todo mundo bota moeda, que todo mundo acende vela e consegue os seus desejos, né? Então todo cemitério você tem isso. Então você tem essa denominação de espírito, tá? Mas dentro das Aparicá, né? Você tem muito aí a questão da feitiçaria, você tem muita questão da bruxaria, você tem muito aí, são espíritos maravilhosos para amarração, tá? São espíritos que seguram o amor assim, ó, ao estalar de dedos, mas tem que saber fazer. E é óbvio que vai ter um monte de gente falando desses espíritos depois, vai. Vocês podem sair da live, colocar aí no Google, no Instagram, no Facebook, coloca esses nomes. Vocês não vão encontrar a gente falando. Mas depois que um monte de gente ver essa live, você vai ter um monte de gente aí com propriedade desses espíritos. Às vezes não sabe nem como invoca, como faz um fundamento, mas você vai ter. Enfim, tá? E você tem uma outra denominação de espírito, tá? E aí você tem os espíritos que a gente chama de Aparicaia. Aparicaia. Ou Aparacaia. Vai depender. Tá? Aparicaia ou Aparacaia. Isso aí vai depender. São espíritos aí totalmente ligados à macaia. Tá? Espíritos ligados aí à mata. Também nesse contexto aí de ser uma pessoa nova. Mas aí nesse contexto, tá? Você encontra muitas das vezes espíritos que estão ligados à questão do medo, tá? Então uma pessoa que foi sequestrada, assassinada e jogada no mato, né? Enterrada no mato. Uma pessoa que sofreu um acidente no mato, morreu com um ataque de animal. Uma pessoa que caiu do morro e bateu com a cabeça na pedra e morreu. Então você tem aí esse conceito, tá? Dentro desse conceito também de Aparicaia, você tem espíritos ligados além da mata, você tem espíritos ligados à praia, tá? Então espíritos de pessoas que morreram na praia, que morreram em acidentes na praia, que morreram com navios que afundaram, né? Então você tem aí essa denominação de espíritos, tá? Esses espíritos podem trabalhar como um Aparacá, mas também podem se apresentar como um Aparicaia, tá? Então, por exemplo, é uma pessoa que ficou perdida numa ilha, né, naufragada, morreu nessa ilha. Então você tem aí esse conceito do medo, né? Então normalmente são espíritos que trazem essa questão do medo. Não foram espíritos que perderam a vida de repente, né? Pessoas que perderam a vida de repente, como por exemplo no acidente de carro, o cara tava correndo, pá, morreu, acabou, né? Tanto que existem muitos fundamentos, falando aí nessa questão de acidente, existem muitos fundamentos que às vezes são feitos, que você vai pegar aí vidro, né? Um acidente de carro, você vai pegar o vidro aí que quebrou, né? Você vai pegar a terra ali do local que teve o acidente, né? Mas assim, não é ir lá, pegou o vidrinho e guardou, eu tô com o espírito, não. Tem que fazer toda uma invocação, tem uma reza para despertar a força desse espírito, tá? Porque às vezes a força desse espírito tá adormecida. Então até mesmo na própria calunga você vai despertar a força desse espírito. Você vai abrir aí a questão do portal do cruzeiro, tá? Para que esse espírito venha, tá? Então aí falando aí na questão do Aparacá, falando aí na questão do Aparicaia, ou também na questão aí das Aparicá, tá? Então você tem aí esse conceito que você tem que saber mexer, você tem que saber manipular, tá? Por favor, não saiam querendo ir lá no cemitério, acendendo vela e tal,
Que não é assim. Você vai despertar através de rezas, através de fumaça, enfim, de toda uma ritualística que você tem, aonde você vai trazer esse espírito. Além do que, não é ir lá e falar assim, eu quero esse espírito aqui. Não, não é assim que funciona, tá? O espírito ele também tem que ter empatia com você. Então não é escolher por afeição, não. O próprio espírito vai se comunicar com você. O próprio espírito vai falar, eu tô aqui, vou te ajudar. Às vezes aquela tumba ali que te chama mais atenção. Toda vez que você vai no cemitério, que você passa o olho naquela tumba ali, aquele espírito já tá te rondando, tá? Vamos lá. O Lucas perguntou, qualquer pessoa pode cultuar Aparacá? Claro que com todo o conhecimento e seu sacerdote te ajudando, não é qualquer pessoa que pode cultuar um Aparacá, até porque não é todo local que tem preparo para cultuar um Aparacá. Uma coisa que a gente precisa entender são espíritos que são cultuados por sacerdotes, que sabem o que estão fazendo e que tem uma casa fundamentada, tá? Então você tem na casa, você tem toda uma proteção, você tem toda uma fundamentação, você tem todo um aval de outros espíritos, até para que você possa invocar ele de uma forma positiva, para que você possa manipular a energia dele de uma forma positiva, para que você possa atrair as bênçãos e não a praga, não a miséria, não nada do tipo, tá? Então, não é qualquer pessoa, a pessoa é iniciada, se iniciou na quimbanda, a pessoa vai lá e vai cuidar de um Aparacá. Não é isso. A pessoa tem que estar com um fundamento, tem que estar com calçamento de rua, tem que estar com quebra-demanda, tem que estar com cafua, defesa imperial, tudo certinho, todo mundo bem alimentado e saber cultuar, tá? O que acontece é que normalmente, isso pelo menos na minha família, você tem um Aparacá da família, tá? Aquele cara ali, aquele espírito ali que trabalha para favorecer aquela egrégora. Então o que acontece? Por exemplo, muitas das vezes quando um filho se desliga de um templo de quimbanda, né, ele se desliga da egrégora. Ponto. É comunicado a egrégora, né, a egrégora espiritual, que aquele filho não faz mais parte do templo, que aquele filho não faz mais parte daquele grupo de pessoas e de espíritos, né? Então a pessoa, quando é desligada dessa egrégora, a pessoa muitas das vezes acaba que acha, o pai de santo está fazendo um feitiço. Não é nada disso, né? A pessoa que se desligou dessa egrégora, então ela não carrega as bênçãos. Por que que as coisas acontecem, né? Quando normalmente você está aí numa egrégora, você está indo num lugar, você faz parte de um terreiro, tudo dando certo, tudo acontecendo. Por quê? Porque você vai ter esses espíritos que vão trabalhar num conjunto para a egrégora. Então, para as pessoas que fazem parte dessa egrégora, vai se espirrar essa sorte também. Por exemplo, a cada vez que eu coloco uma mesa de prosperidade nesse solo aqui, que eu invoco o Exu chamando prosperidade nesse solo aqui, que eu faço um ebó chamando prosperidade para qualquer pessoa que seja, esse axé de prosperidade, essa força que está sendo feita em cima da cafua da minha casa, ela respinga em todos os meus iniciados. Em todos. Que seja uma fração. Mas esse axé de prosperidade, ele não vai somente para a pessoa que está realizando o ebó, que está realizando o trabalho. Esse axé de prosperidade, ele vai respingar em todo mundo, porque todo mundo que foi iniciado, e está ativo na egrégora, foi iniciado através da cafua da minha casa, né? Ou seja, foi sobre a minha cafua. Então, quando eu faço algo de prosperidade, isso respinga em todo mundo. Assim como também, quando você tem uma demanda, essa demanda acaba respingando em todo mundo. Então, quando você faz parte de uma egrégora espiritual, quando você faz parte de uma casa, de um templo, você vai ter espíritos que vão beneficiar toda essa egrégora, que vão olhar por toda essa egrégora.
Então é uma coisa natural, entendeu? A pessoa é iniciada, a pessoa vai cuidar do Exu, vai cuidar da pombogira, vai cuidar do caboclo, e mesmo assim vai respingar esse axé, prosperidade, crescimento, obviamente que com esforço, obviamente que com um culto direito, né? Então você tem aí um aparacá da família, tá? Que vai trabalhar para todo mundo. O Lucas perguntando que no jogo apareceu um espírito, aquele espírito é um aparacá? Cara, não sei se aquele espírito é um aparacá ou é outra categoria de espírito. Pode ser um espírito ancestral, eu não me recordo. Né? Aí foi o que eu te falei, o aparacá é a questão da pessoa que desencarnou cedo, da pessoa que morreu cedo, tá? Não quer dizer que todo espírito é aparacá, tá? O Bruno perguntou aí, essa mesma situação pode acontecer com algum familiar seu que faleceu há pouco tempo? Acontecer como? No sentido dessa pessoa se tornar uma aparacá? Não, só se essa pessoa morreu com o jovem, né? Morreu ainda com muita coisa pela frente, morreu num acidente, morreu ainda querendo conquistar muita coisa. Agora, se é de uma pessoa mais velha, de uma pessoa mais experiente, não é essa pessoa entra na categoria de espírito ancestral, tá? Que normalmente são espíritos que vão se manifestando na família à frente e trazem a questão da gnose de Exu e Pombogira, tá? Então são espíritos que têm tendência a se tornar Exu e Pombogira. O que eu falo, a questão do aparacá foi o que eu expliquei para vocês. Expliquei isso na live, agora, né? Não foi nem outra live. Espíritos que desencarnaram mais cedo e tem fome de conquista. É aquele cara que tem lá os seus 20 anos e bateu de carro e morreu. Aquele cara que está fazendo faculdade, caiu da escada, bateu com a cabeça, morreu. Aquele cara que estava saindo do seu primeiro emprego, né, ganhou lá teu primeiro salário e foi assaltado e levou um tiro. Aquele cara que estava andando pela rua, tomou uma bala perdida. Então são essas pessoas que são caracterizados aparacá, ou seja, espíritos que têm fome de conquista, ainda tinham uma vida pela frente, ainda tinha planos pela frente, ainda tinha coisas a resolver, ainda tinha sonhos, querendo, né? Às vezes a pessoa está no início ali da sua carreira, querendo ter um sucesso, então são esses espíritos são denominados aparacá, tá bom? Agora, o espírito de uma pessoa que já morreu mais idosa, uma pessoa que já viveu, já experimentou durante anos e essa pessoa, ela venceu a morte durante anos, porque uma pessoa que está em terra, como por exemplo, a minha avó materna fez aniversário ontem, né? Ela completou 81 anos. É uma pessoa que está há 81 anos vencendo a morte. Então, durante 81 anos, ela abriu os seus olhos todos os dias vencendo a morte. Então, o dia que ela falecer, ela não vai ser um aparacá. Ela vai ser um espírito ancestral. Porque ela já teve uma experiência aqui na Terra. Ela já teve oportunidades. Ela já viveu, já casou, já teve filhas. Entendeu? Esse conceito. Quando eu falo de aparacá, eu falo de quem ainda tem uma vida pela frente, ou ainda está começando uma vida, e não quem já tem muitos anos na Terra. Queria saber mais sobre o Exu das Matas. Então, Exu de Macaia, eu tenho uma live falando sobre Exu de Macaia e caboclos. Eu tenho uma live aí. Eu acho que tem no YouTube. É porque não são... Ui! Eita, gente, me desculpem, eu chutei aqui o ring light. Eu tenho uma live falando sobre isso, essa questão de espírito de Macaia. Tá? Pode ser um espírito que acompanha a família, sim, tá? E ainda tem esse conceito, tá? Você tem esse conceito aí de espíritos que eles são espíritos familiares, tá? São espíritos que acompanham a família, tá? Não quer dizer que é
seu Exu ou Pombogira. Às vezes é um espírito ancestral que está aí sempre na sua família. Por exemplo, no meu caso, na minha família paterna, tem a Cigana Esmeralda. A Cigana Esmeralda acompanha toda a minha família, sempre, né? Então todo mundo que carrega dentro da minha família, carrega o sobrenome Cataldo, tem uma ligação com a Cigana Esmeralda. Isso dentro da minha família, dentro do meu sangue. Tem live falando sobre os ciganos na Quimbanda? Sim, tem live aí, só dar uma olhadinha que tem. Eu acho que sobre ciganos na Quimbanda eu não consegui colocar aqui. E tá lá no YouTube. É só dar uma procuradinha lá, o mesmo nome, Templo das Rainhas. Tá? Então você tem esse conceito, tá? Um outro conceito de espírito que você tem aí é um espírito que está muito ligado à questão de um Exu, tá? Exu Marabá, não sei se vocês já ouviram falar, tá? É um Exu totalmente ligado à demanda, tá? Dentro da minha família, dentro da minha vertente de Quimbanda, não é um Exu que é iniciado em ninguém, tá? É uma entidade que a gente recorre em alguns problemas seríssimos, tá? Mas não é um Exu tutelar de ninguém. Ninguém vai cultuar esse Exu como Exu tutelar, né? Vai manifestar, não. É uma categoria de Exu, né, que está muito ligada a espíritos densos, espíritos realmente tá ligada à questão dos obsessores, né? Tá ligado à questão aí dos espíritos zombeteiros, né? Mas ele tá ligado aí a uma questão mais pesada. Ele tá ligado a espíritos que estão ligados à morte, ou que podem provocar a morte, ou que podem provocar acidentes, ou que podem provocar perdas. Um feitiço desse Exu é sinistro. É papo assim, quase coisa dificílima de resolver. Teve um caso aqui no templo, há muito tempo atrás, que foi um feitiço feito com esse espírito, né? Aonde o espírito tomou conta do corpo dessa pessoa que foi enfeitiçada, né? E, cara, o espírito tentava matar a pessoa de todas as formas. O espírito possuía a pessoa de uma forma que tentava tentou afogar a pessoa na piscina. Aí a gente tirou, né, os Exus aqui, todo mundo ficou manifestado, né? E pelo que o pessoal contou depois, esse espírito ele estava tentando bater com a cabeça do cara que estava enfeitiçado na parede para matar o cara. Então assim, é um tipo de espírito mortal mesmo, aquele cara que vai se manifestar para destruir uma família, para sabe, para destruir com a vida da pessoa. Às vezes nem sempre matar propriamente dito, mas realmente para destruir, sabe? Às vezes existem alguns casos, por exemplo, o cara fica maluco, fica possuído, o cara atira às vezes na mulher, nos filhos e depois bota uma arma na cabeça e se mata. Tem vários casos assim, né? Então pode ser que em alguns desses casos tenha aí a influência desses espíritos. E é um tipo de espírito que eu não mexo de forma alguma, só para reverter feitiço mesmo. Mas não mexo até porque eu não faço esses feitiços negativos e nem feitiços ruins. Porque às vezes um feitiço que você faz, uma amarração que você faz, às vezes um feitiço para ataque de rival, às vezes um feitiço para separar um casamento. Você pode às vezes acabar atraindo um espírito desse e com o feitiço que você fez você pode destruir uma vida, você pode destruir uma família, você pode destruir uma casa. Então assim, não é brincadeira, não é o tipo de espírito que você brinque, né? São espíritos que você usa às vezes até mesmo para se defender, mas não para atacar, porque quando esse espírito, como eu falei, o Marabá, ele ataca alguém para matar. E se não souber reverter, se não souber fazer o que tem que ser feito, o negócio é mortal mesmo. E às vezes o mortal pro espiritual realmente tirar tudo, sabe? Tirar tudo da pessoa. Acabar com a vida da pessoa, com tudo, a pessoa ir para
um pinel, ficar maluca. Pessoa que do nada era bem e mata todo mundo, entendeu? Então é esse nível. Então existem espíritos muito perigosos na Quimbanda, tá? Não é só Exu e Pombogira, não é só Caboclo, não é só Preto de Kizomba que existe dentro da Quimbanda. Existem espíritos e espíritos muito agressivos e espíritos até mesmo mortais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu estou falando para vocês. Eu estou trazendo aqui a nível de conhecimento e não estou falando nenhum fundamento desses espíritos, até mesmo porque eu sei que tem gente que depois vai tentar querer invocar, vai tentar querer chamar esses espíritos, e aí pode acabar causando uma discórdia na vida de alguém, né? Então você tem que saber despertar qualquer um desses espíritos que eu falei. Você tem ali a reza, você tem ali a invocação, você tem ali como despertar esse espírito. Não é simples, né? Então é um processo realmente que eu acredito que foi um processo criado aí pela egrégora espiritual, realmente para que nem todo mundo tenha acesso a esses espíritos, né? Para que nem todo mundo use desses espíritos, porque tem gente que é tão ruim que vai querer destruir a vida do outro pelo quê? Por um dinheiro. O dinheiro não, para destruir a vida de alguém, porra, não vale, né? Mas tem pessoas que fazem, né? Então eu não estou aqui para julgar ninguém, mas apenas para trazer um esclarecimento para vocês. Então tomem muito cuidado e fiquem atentos, podem ter certeza, vai ter uma porrada de gente falando sobre esses espíritos aí na internet. Um bando de quimbandeiro, entre aspas, que se acha bonzão aí na internet, que não fala nada com nada, que assiste aqui minhas lives, curte, que tem dúvida fica me mandando, fica me perguntando. Às vezes a pessoa é iniciada em uma casa, às vezes é sacerdote em outra casa e a pessoa não sabe nada. Então assim, complicado. Quimbanda é conhecimento, tá? Isso aqui que eu passo para vocês, tudo que eu passo aqui em live é um pouquinho, bem pouquinho do conhecimento. O que eu fiz falando de pontos riscados é uma gotinha no meio do oceano. A Quimbanda ela é muito profunda. A Quimbanda ela tem muito fundamento. Então assim, Quimbanda não é um culto de brincadeira. Quimbanda é um culto de seriedade. Quimbanda não é um culto que todos estão prontos para fazer parte e nem todos estão prontos para ter determinados conhecimentos dentro da Quimbanda. Por isso que um sacerdote ele faz um determinado juramento, né? Aonde ele tem que manter aquilo que ele prometeu, né? Então, quando o sacerdote ele fundamenta uma casa, ele promete para Exu, ele promete para Quimbanda o que essa casa vai ser. Então, ele que escolhe se ele quer uma casa que vai ser para fuder com a vida dos outros ou se ele quer uma casa que vai ter o axé de prosperidade, que vai ter o axé de crescimento. Ele escolhe ali na hora da fundamentação da casa. Depois que fundamentou, fechou o buraco do fundamento, já era. Aí depois não tem como voltar atrás, é o juramento que é feito. Então assim, a Quimbanda ela é muito visceral e ela é muito agressiva, né? Então não achem que o bagulho é brincadeira. Bom, gente, mas é isso aí, né? Espero ter esclarecido a vocês. Alguém perguntou aí de quem é essa imagem do Exu aqui atrás. Essa imagem é do meu Exu, seu Tranca-Ruas, tá? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que deu para eu esclarecer bastante, eu acho que deu para vocês compreenderem. Agradeço a vocês por toda a audiência, agradeço a vocês por sempre estarem compartilhando, sempre estarem curtindo, né? Se tiver aí dúvidas que não foram esclarecidas na live, pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp. Às vezes quer ver alguma coisa relacionada a trabalho, também pode chamar, a gente conversa, oráculo, enfim. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao meu trabalho, coisas que vocês queiram falar, é só chamar aí no direct ou pelo WhatsApp, que tem aí em todas as plataformas o número, e a gente conversa e eu tento esclarecer da melhor forma, tá bom? Então é isso, né? Mais uma segunda-feira finalizada com sucesso. Como de praxe, vamos finalizar com
com um pontinho, né? Me disseram que a minha casa ia cair. Me disseram que a minha casa ia cair, mas ela é madeira que não dá cupim, mas ela é madeira que não dá cupim. E balançou, 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 mas não caiu. Balançou, balançou, Maria Mulambo quem segurou. Balançou, 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 mas não caiu. Balançou, balançou, Maria Mulambo quem segurou. E tentaram derrubar minha urucaia, mas a dona cigana não deixou. Tentaram derrubar minha urucaia, mas a dona cigana não deixou. Oi, deu uma ventania, deu uma ventania. Meus inimigos choravam de tristeza, a dona cigana quem sorria de alegria. E meus inimigos choravam de tristeza, e dona cigana quem sorria de alegria. Nigunzue Quimbanda, que Exu nos proporcione uma excelente semana e até a próxima segunda-feira.